Bom dia, rapaziada. Tudo em paz com vocês? Turma, que saudade. Turma, nós vamos ver hoje um assunto relacionado à Idade Média, um assunto incrível. O título da nossa aula é Cultura Medieval. Bem, rapaziada, primeiramente, a pergunta base: o que vem a ser cultura? Cultura, pessoal, é o conjunto de conhecimento que a gente transfere para outra pessoa, para a família, para os filhos ou para a próxima geração. O que a gente guarda é burrice. Muito bem, vamos ver a cultura da Idade Média, também chamada de medievo ou Idade das Trevas. Lembrando que a Idade Média é a segunda fase da história, vai da queda de Roma, 476, né? Roma, ou Império Romano do Ocidente, caiu nas mãos dos bárbaros. Os bárbaros Érulos, chefiados por Odoacro. Ali termina a Idade Antiga, ali começa a Idade Média. E a Idade Média dura praticamente 1000 anos, quase um milênio. Ela vai até 1453. Ok, pessoal? 10 séculos de Idade Média. Muito bem. Quais são as características da cultura da Idade Média? Em resumo, nós podemos dizer duas. Primeiramente, temos que afirmar que a Igreja Católica, rapaziada, é também chamada de Santa Sé. Ela tinha um verdadeiro monopólio do cristianismo. Quem interpretava a Bíblia, que é o ensinamento de Cristo, né? Especialmente o Novo Testamento, que narra a história e os ensinamentos de Cristo. Quem interpretava a Bíblia, etc., inclusive a escrevia, era a Santa Sé. Ok? Muito bem. Pessoal, quando uma única igreja representa um Deus, por exemplo, somente a Igreja Católica representava Jesus Cristo, a gente diz monolitismo. Então, o monolitismo caracterizou a religiosidade da Idade Média. Por quê? Porque no cristianismo só tinha a Igreja Católica. O chamado polilitismo religioso cristão, ele terá início somente em 1517, com a famosa Reforma Protestante, quando um padre agostiniano chamado Martinho Lutero publicou na frente de sua catedral, na cidade de Wittenberg, as famosas 95 teses. Ok, pessoal? Discordando da Igreja Católica. A partir dali, o cristianismo tornar-se-á polilítico. Na Idade Média, ele tem como característica o monolitismo. Somente a Igreja Católica que representava o cristianismo. Vocês entenderam, turma? Muito bem. Uma outra característica é o teocentrismo. Rapaziada, a palavra teo vem do grego, viram? Teo quer dizer Deus. Teocentrismo, então quer dizer Deus no centro. Ok, turma? Tudo era explicado a partir do espiritual, a partir de Deus. Por exemplo, o que está acontecendo agora na segunda década do século XXI, esta pandemia da Covid-19. Fosse na Idade Média, a igreja imediatamente diria: é um castigo de Deus.
Entenderam o que é teocêntrico? Muita atenção para esta palavra, ok? Teocêntrico é explicar as coisas sempre usando como termômetro Deus. Tá bom, gente? Bem, em resumo, a cultura medieval era um monopólio da Igreja Católica. Certo, pessoal? Não somente nos aspectos religiosos, mas também na produção de livros. Só podia escrever livros quem fosse monge. Monge, gente, equivale a padre, viram? Em algumas escolas de formação de padres, nós temos denominações diferentes. Por exemplo, quem estuda na escola de Santo Agostinho é chamado de monge. E na Idade Média existia uma categoria de monge que tinha como função reescrever livros. Olha que interessante, pessoal. O cara passava o dia, às vezes a noite, inteiro trancado dentro de uma sala dos famosos mosteiros medievais. Mosteiros eram as escolas de formação para os monges ou padres, pode dizer ainda frei, tá bom, pessoal? Então, esses monges que tinham como finalidade na vida ser copista, eles reescreviam os livros. Somente eles podiam fazê-lo. Interessante, não é mesmo? Incrível, gente. Uma Bíblia, por exemplo, era toda manuscrita. Manuscrita quer dizer escrita à mão. Uma Bíblia levava, em média, 1 ano para ficar pronta. Entende, turma? Porque ela era toda copiada à mão. Ok? Pode dizer manuscrito. É melhor. Ok, turma? Muito bem. Tem um filme, chama-se O Nome da Rosa. Fala de um mosteiro italiano, do norte da Itália, na Baixa Idade Média, neste caso no século XII. Este filme tem passagens incríveis de monges copistas copiando os livros, a Bíblia, principalmente a Bíblia, em um mosteiro situado ao norte da Itália. Certo, pessoal? Quando puderem, assista este filme, O Nome da Rosa. É com este livro e também o filme é do Umberto Eco. No filme, o personagem principal é o Sean Connery. Ali você verá muitos monges copistas trabalhando. Bom, mas em resumo, gente, a cultura era um monopólio católico, toda a cultura era voltada para o aspecto religioso, inclusive a produção de livros, particularmente a Bíblia, era feita nos mosteiros. E quem fazia eram os monges. Muito bem, gente. Na produção cultural da Idade Média, nós vamos ver a absorção dos saberes, dos estudos clássicos. Atenção, tá? Quando nós falamos clássico, para a história, refere-se à Grécia e Roma, ok? Sempre assim. Muito bem. Vamos ver, então, elementos da absorção dos saberes clássicos. Gente, vamos entender assim. Na Idade Média, nós temos momentos de absorção e momento de negação dos saberes clássicos. É interessante, né? Então, nós vamos mostrar esses dois momentos aqui para vocês. Primeiramente, vamos falar da absorção destes saberes, dos estudos greco-romanos, tá bom? Bom, primeiro destaque, Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu na segunda metade do século IV, né? E nos três primeiras décadas do século V, ok? Ele vive 76 anos. Observaram, turma? Excelente. Bom, o Santo Agostinho, gente, ele foi influenciado por Platão. Quem é Platão?
Olha aí, ó, é filósofo grego que viveu no século V antes de Cristo. Observaram que entre Platão e Santo Agostinho nós temos quase 1 milênio de distância cronológica? Pois bem, vamos lá. Platão vai inspirar Santo Agostinho. Resumindo a filosofia agostiniana. Atenção! Gente, para Santo Agostinho, o homem, eu, você, nós dependemos diretamente da vontade de Deus para a nossa salvação. Ok? É o chamado princípio da graça divina. Tudo bem, gente? Então nós já nascemos predestinados. Deus, à sua vontade, vai nos salvar ou não após a nossa morte. Este pensamento, chamado pensamento agostiniano, chamado de princípio da graça divina, viu? Vai durar até o século XIII. Tudo bem, gente? Turma, o Santo Agostinho tem uma obra vasta, muito boa mesmo. Tem um livro dele chamado A Cidade de Deus, tá bom? Nesse livro, em resumo, Cidade de Deus, é a cidade de Deus, viu? Ele defende a ideia da predestinação. Predestinação quer dizer pré-destino. Você já nasce predestinado a alguma coisa. E essa predestinação agostiniana, gente, explicada no livro A Cidade de Deus, ela, em resumo, dá conformismo social para o mundo medieval. Como assim? Você está lembrado que a maioria absoluta da população medieval era de servos, ok? Pelo menos 90% da população da Idade Média era de servo. A maioria absoluta destes servos eram camponeses, viviam para produzir alimentos na zona rural. E os outros 10% eram, em primeiro lugar, o clero, os que rezavam. Em segundo, a nobreza, os que guerreavam ou combatiam. E a terceira camada, a maioria absoluta, os servos. Os servos viviam numa miséria terrível, gente. A situação de miséria na Idade Média é algo para se estudar à parte. E houve época na Idade Média em que o que mais matou foi a fome, por falta de alimento mesmo. Mas vamos explicar para vocês a predestinação que vai dar conformismo social para o homem medieval. É muito simples. Para o Santo Agostinho, gente, o servo tem que se conformar em ser servo, porque é o princípio da graça divina. Foi Deus que colocou ele ali. Então ele tem que se conformar. É a vontade de Deus. Estão me entendendo? Muito bem. Então, para justificar a maioria da população, que eram os servos, que eles deviam se conformar com aquela situação, a Igreja Católica trabalhava dioturnamente. Entenderam? Em resumo, a filosofia de Santo Agostinho defende, então, o princípio da graça divina e a predestinação. A gente colocou entre parênteses aqui para vocês. A essência da filosofia agostiniana, ou simplesmente de Santo Agostinho. Tá bom? Esses dois itens. O princípio da graça divina e a predestinação. Muito bem, gente. Outro grande pensador, outro grande filósofo da Idade Média, né? Para valorizar a produção cultural medieval, foi São Tomás de Aquino. Gente, interessante, pode falar também Santo Tomás de Aquino. Esta variação só vale para ele, viu? É uma verdadeira exceção. Veja, o São ou Santo Tomás de Aquino viveu no século XIII. Nasceu em 1225 e morreu em 1274. Morreu jovem, né, gente? 50 anos, aproximadamente. Muito bem. Santo Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino,
desenvolveu a filosofia denominada escolástica. Pode dizer também tomismo, numa alusão a Tomás, viu? É a mesma coisa, escolástica ou tomismo. Mais uma vez, olhe a absorção do saber clássico. Ele é influenciado por Aristóteles, é o outro filósofo grego. O Aristóteles viveu no século IV, a.C. Interessante, pessoal, o Aristóteles, ele é discípulo de Platão. Incrível, né? E o Platão, por sua vez, é discípulo de Sócrates. Muito bem, mas vamos avaliar para vocês a filosofia de São Tomás de Aquino, ou o tomismo, pode dizer assim. Bom, primeiramente, ele defende, gente, a razão para explicar as coisas. A razão do homem, razão ou livre-arbítrio, tá? Você faz o que bem entende. Deus te dá sabedoria para você saber se está fazendo o bem ou o mal, viu? Então, o livre-arbítrio, que nós vamos chamar de razão, é uma graça de Deus. É uma graça que Deus concede aos homens. Tudo bem? E segundo a escolástica, ou tomismo, o bem ou o mal que a gente faz aqui na Terra é o que vai determinar a salvação da alma. Veja bem que o tomismo bate de frente, ele é contra a predestinação, né, gente? A predestinação do Santo Agostinho serviu para dar conformismo social, ok? Ao homem medieval, em especial ao servo. São Tomás de Aquino já diz que isso não tem nada a ver. É que ele vive no século XIII, no momento de efervescência comercial no mar Mediterrâneo. Santo Agostinho vive na Alta Idade Média. Santo Tomás de Aquino vive na Baixa Idade Média, no momento em que o capitalismo é embrionário, no momento em que está acontecendo as cruzadas. Então, gente, ele já muda de ideia e passa a apoiar a burguesia incipiente, a burguesia embrionária no século XIII, mas ela já quer se livrar da chamada predestinação. Ela vai abraçar o livre-arbítrio, vai abraçar a escolástica, ok, pessoal? Ela acha, a burguesia, que nós não nascemos predestinados, não. Que é o bem ou o mal que nós praticamos aqui na Terra que vai determinar a salvação ou não da nossa alma. Deu para entender a diferença? Muito bacana, né? Muito bem, gente. Então, na absorção dos saberes clássicos, nós temos Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Não esquecendo que pode falar São ou Santo, só para o Tomás de Aquino. Tudo bem? Excelente. Mas agora nós temos a negação dos saberes clássicos. E temos dois elementos aqui, escolhemos para vocês, para justificar esta negação. Primeiro, nós temos o geocentrismo. Gente, a teoria geocêntrica, defendida pela Igreja Católica na Idade Média, ok? Coloca que a Terra é o centro do universo. E tudo, os planetas, o Sol é uma estrela, né, gente? Gira em torno da Terra. Então, geocentrismo. Geo vem do grego, quer dizer terra. Geocentrismo, a Terra no centro. Então, todos os planetas, mais o Sol, giram em torno do planeta Terra. Esta ideia é a chamada ideia geocêntrica. Tudo bem? Está negando os valores clássicos. Na Idade Antiga, gente, especialmente os gregos e os romanos, afirmavam categoricamente, mediante estudos, que a Terra não é o centro do universo, que ela gira em torno do seu eixo imaginário, fazendo dois movimentos, a rotação e a translação. Na Antiguidade Clássica, os gregos e os romanos ainda não defendiam o heliocentrismo, viu? O heliocentrismo, que o Sol está no centro do nosso sistema e não do mundo, ele foi descoberto
no século XV, durante o Renascimento, viu, gente? Em especial por Nicolau Copérnico e outros estudiosos, Galileu Galilei, por exemplo, discípulo de Copérnico, que viveram na Itália, tá bom? Muito bom. Aí o heliocentrismo vai combater o geocentrismo, que é um valor medieval que vai negar a sabedoria clássica, né, gente? Muito bom. Um outro elemento, gente, é o teocentrismo. O teocentrismo explica qualquer coisa. Lembra que eu falei da Covid-19? A partir de Deus. No caso, a Covid seria um castigo, como foi na Idade Média a peste negra. A interpretação da igreja era teocêntrica. Era um castigo de Deus, porque o homem estava fazendo muitas coisas erradas, estava fugindo dos ensinamentos. Estão entendendo? Atenção, tá? A ideia do teocentrismo também foi combatida durante o Renascimento dos séculos XV e XVI, ok? Que teve como berço a Itália, pela criação da teoria do antropocentrismo, ok? Nós vamos entender que antropocentrismo não quer dizer que é contra Deus, não, ou que não acredita em Deus, viu, gente? Não acreditar em Deus é ateísmo. Cuidado, muito importante essa explicação, tá? Muito bem. Então, classe, o teocentrismo será combatido pelo antropocentrismo. Eu vou pegar como exemplo para vocês entenderem a Covid-19. Ó, se fosse pensamento teocêntrico, diríamos a vocês, é um castigo de Deus. O homem do século XXI fugiu muito dos ensinamentos do Cristo, então Deus está mandando o castigo da Covid-19. Isso é teocentrismo. Agora vamos a uma explicação antropocêntrica. Assim, ó, gente, a Covid-19 apresenta tais sintomas: dor de cabeça, tosse, diarreia, febre, etc. Nós estamos mapeando o vírus chamado Covid-19, ok? Rapaziada, desculpe, o vírus se chama novo coronavírus. Covid-19 é a doença, viu? Então veja, rapaziada, que interessante. Em nenhum momento eu neguei a Deus. Não, eu apenas estou explicando usando a cultura, a experiência, usando o antropocentrismo. Estão me entendendo? Então não confundam. Antropocentrismo não quer dizer ateísmo. Não. Antropocentrismo é a cultura que explica as coisas usando a pesquisa, a razão, tirando a culpa dos ombros de Deus, como era na Idade Média, a Igreja Católica defendendo o teocentrismo. Todos vocês entenderam? Muito bem. Parabéns, pessoal. Muito bem. Sobre a Idade Média, nós estamos falando de cultura medieval. Vamos agora à arquitetura. Na Idade Média, desenvolveram-se dois estilos arquitetônicos. O estilo românico, que tem como característica, pessoal, estes 6 itens que nós vamos falar para vocês. Depois nós vamos ter o estilo gótico. O estilo românico, ele vai do século X ao século XII. Ele tem como características, primeiro, as edificações, a construção, viu? É maciça. Ela não tem emendas, ok? Uma parede encontra na outra sem ter emendas. É uma construção só. Muito bem. No estilo românico, o uso da pedra, especialmente a pedra trabalhada, não a pedra bruta, viu? É em exagero. Gente, a pedra é lapidada e colocada na construção, na edificação. Mas nada ou em nada se usa argila, o barro. Usa-se a pedra, tá bom? A pedra que será trabalhada.
É por isso que as edificações românicas chegam aos nossos dias, gente, preservadíssimas. Os castelos medievais. Por quê? Porque assim como as pirâmides do Egito foram edificados em pedra. Tudo bem? Muito bem, gente. Outra característica do românico é que eles usam e abusam de linhas horizontais. Ok, gente? A construção românica, ela não cresce para cima, ela cresce para as laterais. Os castelos medievais não são altos. Observem, até o século XII, nós vamos ter os castelos medievais construídos tudo com pedra, mas eles são ou crescem horizontalmente. Os castelos medievais, rapaziada, até o século XII, mediam em média 2 quarteirões, em média, tá? Destes quarteirões que nós temos nas cidades dos nossos dias, tá bom? Muito bem. Outra característica, as paredes são grossas. Em média, a parede do estilo arquitetônico românico mede entre 1 metro e 1,5 metro. São paredes indestrutíveis, rapaziada. Sabe por que isso? Porque eles tinham a ideia de proteger os castelos dos ataques de tropas inimigas, ok? De guerreiros inimigos. Quem que vai conseguir derrubar? Quem que vai conseguir vazar uma parede de pedra maciça que tem 1,5 metro de espessura? Deu para entender? Muito bem, gente. No estilo arquitetônico românico, quase não há janela. As janelas que existem são pequenas. Sabe, turma, as janelas eram feitas mais para observar o lado externo, ok? As janelas eram pequeninas e, na maioria das vezes, na maioria do tempo, permaneciam fechadas. Muito bem. E no 6º item eu coloquei aqui para vocês que internamente, a parte interna das construções românicas tem um ambiente de penumbra, é um ambiente escuro. Ok, gente? Muitas vezes assustador. Tá certo? Estas são as características do estilo românico. Este estilo foi desenvolvido durante quase 300 anos, tá? Do século X ao final do século XII, tá bom? E agora o segundo estilo, é o estilo gótico. Ele tem início no final do século XII e vai existir até o século XV, ok? Quando vai começar a expansão ultramarina, quando nós vamos ter o renascimento cultural, né, o início dele. Tudo bem, pessoal? O estilo gótico, ele é bem diferente do estilo românico. Vejam, nós colocamos aqui as 5 características principais para vocês. Primeiramente, gente, o estilo gótico, ele segue as linhas verticais. Você pode observar pelas catedrais construídas a partir do século XII na Europa, ok? A Catedral de Notre Dame, rapaziada, por exemplo, ela ela demorou quase 200 anos para ficar pronta, ok? Ela aponta para cima, ela aponta para o infinito, ela não cresce para as laterais, cresce para cima. Lembra que o estilo românico é lateralizado, é horizontal. Pois é, o estilo gótico aponta o infinito, cresce para cima. Incrível, não é mesmo, gente? Muito bem. No estilo gótico, nós vamos ter o uso de vitrô. Esses vitrôs, gente, eram pintados, eles eram multicoloridos. Eles eram pintados antes de serem colocados, antes de serem encaixados e presos na ferragem, ok? Lembrando, pode falar vitrais também, viu? Então, eles usavam e abusavam dos vitrais que eram multicolores.
eram multicoloridos. Certinho? Muito bem. Nesse sentido, gente, devido ao excesso de vitrôs ou vitrais, o interior é altamente claro, é muito iluminado, principalmente durante o dia, devido à luz do sol. Tudo bem? Muito bem. O estilo gótico, gente, ele é extremamente ornamentado. Todas as peças, todas as paredes são trabalhadas, ok? Não existe uma única parede reta. Todas elas têm ornamento, têm trabalho. Viram? Então a ornamentação é intensa. E para finalizar, na entrada de qualquer construção gótica, os arcos são ogivais, em forma de ogiva. Diferente das portas que nós usamos hoje em nossas casas, tá? Que é praticamente quadradas, né? Ou retangulares. Nas construções góticas, nas igrejas, nos castelos, os arcos são em forma de ogiva, são ogivais. Tá bom, turma? Muito bem. Bom, gente, a partir das cruzadas, as cruzadas ocorrem a partir do século XI, tá? Séculos XI, XII e XIII. Certinho? Foram 8 cruzadas. Nós estudamos as cruzadas, lembram? Então, as cruzadas provocaram o renascimento das cidades. Pode falar também renascimento urbano. Tudo bem? As cidades se desenvolvem. Porque a burguesia que nasce no mar Mediterrâneo, em consequência do comércio, que foi liberado pelas cruzadas, ela é citadina, ela não é rural, ela vai viver na cidade, no ambiente urbano. Então, nós vamos ter nesse ambiente urbano, rapaziada, um desenvolvimento incrível cultural. Os europeus, eles vão entrar, especialmente durante as cruzadas, em contato com a cultura árabe, com a cultura islâmica. E a cultura islâmica, especialmente a medicina e o direito, era muito desenvolvida. Então, os árabes, os muçulmanos invadiram a Europa em 711, né? Pelo Estreito de Gibraltar. E eles vão ficar na Europa quase 8 séculos. Né? A nossa guerra para expulsar os muçulmanos da Europa, eles ocuparam a Península Ibérica, viram? Onde hoje está Portugal e Espanha. A nossa luta se chama Guerra de Reconquista. Então, pessoal, nós vamos absorver essa cultura, esses laços culturais da cultura islâmica. 800 anos. Veja, a Guerra de Reconquista foi de 732 a 1492. Se você fizer as contas, são 760 anos de presença islâmica ou muçulmana na Europa. Então, eles levaram essa cultura para a Europa e isso miscigenou, ok? Misturou com o que tinha na sabedoria, na cultura europeia. Aí nós destacamos aqui um grande médico, talvez o maior médico da Idade Média. Ele era um árabe chamado Avicena. Gente, muitas cirurgias que nós conhecemos hoje, muitas doenças, foram diagnosticadas por este médico fantástico, um gênio, ok? Muito bem. E o direito, gente, ele era ensinado nas primeiras universidades que surgiram na Europa, ok? O direito era o curso preferido na Universidade de Bolonha e na Sorbonne, as duas universidades mais antigas da história. Bolonha na Itália e Sorbonne na França. Ainda é sonho de muita gente, ainda é sonho de muitos brasileiros, estudar na Universidade de Bolonha e estudar na Universidade Sorbonne, França, e Bolonha, Itália. Tudo bem? Muito bem, gente. Então, esse contato com a cultura árabe foi muito importante para o mundo cristão europeu, especialmente no avanço da medicina e do direito. Muito bem. E aí, gente, os árabes, a cultura árabe, facilitou também o surgimento das
primeiras universidades da história. Surgem na Europa, tá bom? Conforme nós falamos, na Itália e na França. E o método que eles vão utilizar para ensinar é o método, gente, de Santo Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, é a escolástica, ou tomismo, tá? Então, aqui vai se ensinar o livre-arbítrio, tá? O livre-arbítrio que a gente explicou agora há pouco, que vai determinar a salvação da alma do homem é o bem ou o mal que ele praticar em vida. Tá bom, pessoal? Pensamento que está em consonância com a burguesia, né, turma? Muito bom. A burguesia que nasce a partir do século XI, não esqueçam, com as cruzadas. Muito bem. Pessoal, a Idade Média, infelizmente, ela é apelidada de Idade das Trevas. Muito raramente, tem alguns historiadores que dizem ainda a Idade Média foi uma longa noite de 1000 anos. Então, o homem, no sentido cultural, ele ficou adormecido durante 1000 anos, né? Uma longa noite de 1000 anos. Mas o termo Idade das Trevas, pessoal, para esse período da história, ele é preconceituoso. Idade das Trevas é um pejorativo. Você lembra o que é pejorativo, né? Pejorativos são termos que depreciam, que humilham. Então, chamar a Idade Média de Idade das Trevas é um pejorativo. Só que esse termo não existia. Quem batizou a Idade Média de Idade das Trevas foi o Renascimento Cultural, que você pode dizer também Renascença. Os escritores, os artistas plásticos, etc., do Renascimento Cultural é que batizaram esse período que separa a cultura clássica, Grécia e Roma, do século XV, de Idade das Trevas. Foi um termo inventado, não por nós, tá bom, pessoal? Mas sim pelo Renascimento Cultural. E no século XVIII, o termo Idade das Trevas, ele receberá um reforço. O Iluminismo, gente, né? Voltaire, Montesquieu, Rousseau vão reforçar que o período medieval, do século V ao século XV, foi realmente um período obscuro, um período de escuridão cultural, viu? Então, eles reforçam o termo Idade das Trevas. Tudo bem? Sabe, pessoal, a gente deve combater tudo o que é preconceito, principalmente preconceitos históricos. Nós já aprendemos, por exemplo, usar o termo descobrimento do Brasil, né? É um preconceito contra os indígenas, que estão aqui há aproximadamente 40 mil anos, não é mesmo? Então, o preconceito para a Idade Média e Idade das Trevas também tem que ser combatido. Sabe, turma, para o Renascimento, para o Iluminismo, o homem pouco produziu na Idade Média. E é essa pouca produção, principalmente intelectual, que faz com que eles chamem a Idade Média de Idade das Trevas. Viram? É isso aí. Mas não faça juízo de cultura não, tá? Jamais. Quando fazemos juízo de cultura, a gente entra ou tem como base a nossa cultura. E os nossos valores não são definidos, ok? Nem definitivos, classe. O que é moda hoje pode não ser amanhã. O que é tecnológico hoje, com certeza não será amanhã. Estão entendendo? Então, não faça juízo de cultura. Jamais. Tá bom? Muito bem. E agora, pessoal, nós temos aqui no item B o romantismo, que ocorre no século XIX. Ok? Inclusive no Brasil temos grandes escritores românticos, né, gente? E o romantismo, enquanto escola literária, vai resgatar o homem, a mulher e os avanços tecnológicos, culturais da Idade Média. Especialmente, pessoal, o sistema de produção, tá bom? A poesia é o romantismo que resgata o homem medieval, a cavalaria, a coragem,
o sistema de produzir, o sistema de construir, etc. e tal. Então, o romantismo vai combater neste contexto, chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Então, o romantismo combate o renascimento cultural e o iluminismo. Certo, pessoal? Muito bem, classe. Bom, na Baixa Idade Média, gente, a Idade Média é dividida em duas fases, tá? Alta Idade Média, século V ao século X. E Baixa Idade Média, século XI ao século XV, ok? Nós vamos ter um destaque especial para a cultura letrada na Baixa Idade Média, neste período. É nessa fase, gente, que surge, especialmente em Portugal, a chamada poesia trovadoresca. Os trovadores serão os primeiros letrados da poesia lusitana. E quando se fala de trovadorismo, nós temos que lembrar do destaque, da ênfase que eles dão ao amor e também à sátira. Tá bom, pessoal? Muito bem. O ideal da cavalaria medieval era ufanizado na poesia trovadoresca. Gente, ufanizar é elogiar, viu? É falar bem. A gente diz ufanizar. Então, a cavalaria da Idade Média será ufanizada por esta poesia. Tá bom? Nestes dois gêneros, tá? O gênero amor e o gênero sátira. Eu escolhi aqui para vocês um exemplo muito famoso, o El Cid. O El Cid, gente, viveu no século XII na Espanha. O nome dele é Rodrigo Dias de Vivar. Inclusive tem um filme muito bom, histórico, fantástico, que fala sobre a história do Rodrigo Dias de Vivar. O filme se chama El Cid, tá bom? Se vocês tiverem condições de assistir, é um longa-metragem, ele dura 2 horas e, se não me engano, 10 minutos. É um filme fantástico que vai ufanizar a cavalaria medieval, ok? Lembrando que o El Cid era cristão e lutou ao lado dos reis de Leão e Castela contra os muçulmanos, que na Europa eles vão chamar também de sarracenos ou mouros. Ok, pessoal? Quando puderem, leiam El Cid ou assistam. O filme é muito bom também e fiel ao livro. Certo, pessoal? Muito bem, rapaziada. Nós paramos por aqui. Mais tarde, na aula das 14h50, nós vamos fazer os exercícios. Os exercícios nós faremos pelo WhatsApp. Estejam atentos para os comentários dos exercícios, ok? Um abração a todos, paz e bem, até a próxima.